Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham aqui no plenário da casa nessa noite, meu boa noite. Todos que estão em suas casas assistindo pela internet. Não poderia deixar de iniciar minha fala também exaltando a passagem da Valdete Nazário, que nos deixou na semana passada, pelo Progressistas, como ex-presidente do PP Mulher também, e o grande trabalho que ela fez. Então, fica o registro aqui também de todos os préstimos que ela fez ao partido durante os anos em que ela esteve lutando também por essa agremiação política. E na mesma oportunidade, registrar, né, o vereador Edi registrou aqui a sua saída, né, na sexta-feira, assinou a ficha de desfiliação, e também como presidente dizer que para o partido sempre o partido sempre pensa em agregar, em crescer, em ter novas pessoas trabalhando por ele, e nunca é interessante para um partido perder algum dos seus filiados. Mas a gente entende também que, às vezes, os caminhos começam a se tornar diferentes e cada um, às vezes, procura um caminho diferente, mas sem apagar tudo o que aconteceu no passado, né, vereador Edi? São anos de trabalho e de dedicação. Então, conversamos na sexta-feira sobre essa questão. O senhor ainda não tem definido para onde vai, qual será a filiação, mas o que eu posso desejar é justamente sucesso e um bom trabalho, seja lá para qual partido esteja indo, sempre pensando que nós, políticos, temos que ter como principal objetivo a comunidade, e o bem da comunidade, independente da sigla partidária em que cada um de nós está. Vou falar também, então, do assunto levantado aqui por diversos vereadores, né, com relação ao recebimento de caminhões limpa-fossa na estação de tratamento de esgoto do SAMAI. E iniciar dizendo que essa foi uma questão técnica, ela não é política, ela não é administrativa, é uma decisão que provém da equipe técnica do SAMAI, que fez levantamentos e relatórios apontando que a estação de tratamento de esgoto do bairro Brasília não comporta receber os caminhões limpa-fossa, como vinha recebendo, né, desde então, porque, na verdade, o volume, a constância com que isso vem acontecendo está fazendo com que a estação perca seu tratamento. Ela não consegue dar o tratamento adequado que a estação é preparada para tal. Vale lembrar aqui que a estação de tratamento de esgoto do Brasília, ela foi concebida para uma capacidade X de tratamento que não inclui, desde a sua concepção lá em 2001, o recebimento de caminhões limpa-fossa. Ele tem uma característica diferente, os senhores que trabalham com isso sabem que o dejeto do limpa-fossa ele é muito mais concentrado do que o resíduo que chega na estação de tratamento de esgoto, que vem muito mais diluído, com muito mais água, que vem do chuveiro, que vem da pia, que vem das várias partes da casa que formam o esgoto, do que o que sai da nossa fossa quando a gente precisa fazer a limpeza e mandar para a estação. Então ele é muito mais concentrado. Então o que está ocasionando uma ineficiência para a estação de tratamento. Então, o SAMAI tem que cumprir padrões de qualidade na estação de tratamento para devolver a água ao rio dentro de um padrão de potabilidade, né, que é exigido dentro do tratamento de esgoto. E, além disso, foram feitos alguns testes em alguns períodos em que não foram recebidos, não foi autorizado o recebimento dos caminhões limpa-fossa lá na ET Brasília, por causa do cheiro, que é um assunto recorrente aqui nessa Câmara. Os vereadores, o vereador Jaime é um que sempre fala sobre a questão do cheiro na estação de tratamento de esgoto, e essa ineficiência do tratamento causa o cheiro. Então, são questões incompatíveis. Continuar recebendo os limpa-fossas e atendendo na ET Brasília continua gerando o odor forte que traz transtornos na Avenida dos Imigrantes, no Parque do SAMAI, em toda a redondeza. Eu concordo que uma solução tem que ser procurada em conjunto. E eu vejo que a melhor forma é uma conversa, e eu vejo que essa conversa é com o SAMAI, diretamente com o SAMAI, porque os senhores estão todos aqui hoje, mas vão ver que vários vereadores que me antecederam falaram sobre isso aqui, mas não vai sair daqui com solução nenhuma, porque a solução tem que vir de uma conversa junto com o SAMAI. E, na verdade, os vereadores que me antecederam acabaram, nenhum deles questionou o SAMAI, ou teve talvez tempo, porque foram procurados hoje, de perguntar qual a razão, se existia uma razão técnica. Então, a princípio, todo mundo falou aqui como se o SAMAI tivesse feito alguma coisa errada. Na verdade, o SAMAI está fazendo algo para cumprir a lei que ele tem que responder, o presidente tem que responder perante a Justiça, perante o Ministério Público, com os padrões da ET. Isso quer dizer que não tem saída? Não. Uma outra saída pode ser construída.
O fato é que a ET Brasília, lá na Imigrantes, não tem capacidade para receber esses... talvez, né, se fosse como lá no passado, às vezes um caminhão, 2, 3 dias depois um caminhão, no volume que está, ela não consegue. E assim... perante as atribuições do SAMAI, a princípio não é a responsabilidade do SAMAI também fazer o tratamento desses efluentes. Eles têm uma característica diferenciada, é como o resíduo de empresas, toda empresa que tem que fazer o seu trabalho e gera resíduos, tem que ter um direcionamento para esses resíduos, assim é com os limpa-fós. É claro que assusta a questão do custo, é gigantescamente maior o custo, porque quando eu falo em Rio Negrinho, o pessoal que falou de Rio Negrinho, não é para ir lá para o SAMAI de Rio Negrinho, é para ir para um aterro industrial, porque o efluente ele deve ser tratado num aterro industrial. Então, Rio Negrinho é o aterro industrial mais próximo de São Bento hoje e que geraria esse custo muito maior para receber os dejetos lá. O vereador quer uma parte? Obrigado, vereador. Eu só queria colocar que a minha fala em relação a essa situação não foi de maneira alguma dizendo que o SAMAI tem culpa, porque eu já tinha perguntado para o senhor Fredolino, ele fez lembrar os acontecidos anteriores. Toda essa fala ela é importante, sim, mas deveria ter sido feito antes. Né? É ruim para todos nós quando a coisa chega no estresse, né? No impasse, as empresas estão sem trabalhar, estão sem faturar, quem precisa do serviço não pode solicitar, tem que ter a negativa. Então, essa questão é o seguinte, o SAMAI não cumpre o seu papel agora é tarde. Eu acho que, sabe, vereador, é uma ofensa para as empresas que estão aqui, dizer para eles que o SAMAI não cumpre o seu papel. E isso devia ter sido antes, não agora, da forma que foi colocada. Então, eu penso que é importante a reunião que o senhor mencionou, tem que se sentar e lá, então, esclarecer. Mas não adianta sair do páreo agora, isso vai dar problema. Se transferir essa responsabilidade dessa forma, vai dar problema e conte comigo com a minha gasolina. Obrigado. Então, vereador, com relação a essa questão, eu concordo que essa conversa deve existir e ela deve ser feita junto ao SAMAI, porque é a equipe técnica que pode explicar os motivos, pode ter os dados para demonstrar isso. Não é aqui na Câmara que a gente vai resolver essa questão, os vereadores não vão conseguir resolver essa questão. Não é a função de nós, vereadores, mandarmos ou desmandarmos uma autarquia prestar um serviço. A nossa função, sim, é fiscalizar se a autarquia está trabalhando dentro da lei e conforme a lei. Eu vejo que existem possibilidades de solução, sim, devem ser conversadas, por isso eu apoio. O Luiz Fernando me mandou mensagem, a Elisa me mandou mensagem, comentei que estaria conversando com a equipe técnica, conversei com o diretor técnico do SAMAI, justamente no sentido de a gente poder sentar juntos, todos juntos, conversei com o Luiz, hoje sim, e para que a gente pudesse ver quando que a equipe técnica pode disponibilizar um horário para a gente sentar todos juntos e marcar a reunião. Então, para poder conversar sobre o assunto. Então, assim, o assunto é delicado, só que é aquela coisa, a gente tem aqui uma estação que a gente fala, todos os vereadores reclamam aqui que ela gera cheiro, e a gente tem do outro lado uma causa para esse cheiro também. Se o SAMAI resolver o problema dos limpa-fós e voltar a receber, a gente vai continuar com o cheiro. Se a gente resolver o cheiro, a gente não pode receber lá na estação os resíduos. Então, é importante, e eu achei interessante que todos os vereadores gostaram da causa e estão apoiando a causa, que é bom que todos participem para se colocar no lugar, às vezes, do SAMAI, na hora de ponderar tudo isso, qual é a melhor forma de fazer, porque se a estação não funcionar como deve funcionar, a população está sendo afetada, assim como a população é afetada se o custo for alto e as pessoas não têm condições de pagar. Então, nas duas pontas, a gente vai ter, de alguma forma, a população sendo afetada, porque se o SAMAI lançar um efluente no rio que não está condizente, ele vai estar afetando o meio ambiente e automaticamente toda a população da cidade. Então, assim, não é algo simples de se decidir, não é algo simples de resolver, mas o diálogo está aberto. O SAMAI, na verdade, ainda, e hoje conversando com o Luiz, porque fui procurado na sexta-feira, no final de semana a gente conversou, então só não houve o tempo hábil de fazer a conversa. O serviço não está impedido, a gente sabe que ele está custando muito mais caro, porque local para ir, o SAMAI não tem. Assim como o SAMAI de Rio Negrinho não recebe, assim como a Águas de Campo Alegre não recebe, assim como o SAMAI de Jaraguá não recebe,
todos esses órgãos, essas autarquias municipais, o SAMAI de São Bento era o único que estava recebendo. Só que isso está trazendo problemas e isso precisa ser gerido para que a cidade não perca em nenhum dos lados. Por isso que é interessante a conversa com as empresas, diretamente com o SAMAI, é isso que eu defendo. 5 segundos lá. Pois é. Vereador, obrigado pela parte, senhor presidente, vou concluir aqui. O fato assim, o senhor falou mais de uma vez que isso não é assunto para resolver na Câmara de Vereadores. É assunto para resolver aqui, visto que até agora não foi resolvido. O pessoal está procurando entendimento, e o SAMAI se recusando a tratar o assunto, vereador. Só um minutinho, o senhor vai falar já. Então, assim, 5 segundos. Não, deixa o tempo agora. Não é possível que o SAMAI se recuse a atender esses empresários e que os vereadores também não possam tratar do assunto, vereador Dagmar, que é isso? Nós vamos tratar do assunto, nós vamos fiscalizar e vamos cobrar. E agora tem gente já perguntando, o senhor vai marcar essa reunião e vai ser para logo, okay, então. Vereador. Muito obrigado. Okay. Então, só frisando, o SAMAI jamais se recusou. A gente trabalha há quantos anos e há quantos anos os limpa-fossos utilizam a estrutura do SAMAI. O SAMAI nunca foi negligente de não receber e não conversar. Então, não seria dessa vez a primeira vez que aconteceria. Então, com certeza, o SAMAI sempre esteve de portas abertas. Vocês podem atestar isso, porque nunca o SAMAI teve problema com os limpa-fossas. Então, agora é a questão de equalizar o problema para chegar à melhor solução. Então, com certeza, a conversa é o melhor caminho. Obrigado, presidente. Nós agradecemos a presença de todos que estiveram aqui participando da sessão, fisicamente, a todos aqueles que participaram da sessão pela internet. Em tempos de coronavírus também, acho que é importante que nós também pensemos nisso, né, do evitar aglomerações, né, então que são todos muito bem-vindos, sempre muito bem-vindos, mas temos que também cuidar com algumas situações e se você puder sempre participar da nossa sessão pela internet, fique muito à vontade, especialmente nesse momento. Ou se queira participar da sessão presencial também, fique à vontade, mas nós temos que ter cuidados, né, não excessivos, mas cuidados que são necessários. Sejam então sempre muito bem-vindos. Aos senhores vereadores, não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho e convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 19 de março, às 19 horas. Está encerrada a sessão.